Bem-vindos ao programa Basta Querer, um programa da autoria do nosso apóstolo Jorge Tadeu, e um bem-aja a todos. Nós temos neste momento a passar um número de telefone em rodapé. Isabel, para que é que serve então esse número de telefone em rodapé? Ora, seja muito bem-vindo a este programa Basta Querer, e hoje, se nos sintoniza pela primeira vez, quero dar as boas-vindas e quero exortar a que fique connosco até ao fim, porque vamos ter muita coisa boa, vamos ter um programa cheio de fé e onde Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então, estes números de rodapé dá para que faça o seu pedido de oração, que hoje à noite o nosso apóstolo estará a orar pelo seu assunto e Deus vai responder com certeza ao seu pedido de oração. Portanto, para mandar o pedido de oração, também serve para mandar um testemunho, e quão importante é os testemunhos, porque com o seu testemunho, se recebeu algo de Deus, também vai fazer com que as pessoas criem fé no coração para também receberem o seu testemunho. Portanto, este número dá para pedir oração, para mandar o seu testemunho e também para dizer onde é que estão, a ver-nos, mandar uma fotografia, mandar uma comida boa, quem sabe o jantar, não é? Mandar o jantar virtual, por este número, sim. Do Uber Eats virtual. De facto, pode-nos enviar então uma fotografia do sítio onde nos está a ver, do local, da sua cidade, da sua família, do seu jantar, para compartilharmos. Aquelas pessoas que também nos assistem através de países como o Irão, o Iraque e por aí fora, ou países onde nós não temos Igreja Maná, nós gostaríamos muito de vos conhecer. Mandem as vossas fotografias desses locais que estão-nos a ver e onde ainda não existe uma Igreja Maná. Gostaríamos de conhecer as vossas famílias, as vossas caras e para podermos compartilhar neste momento, de facto, não só a Palavra de Deus, mas aquelas pessoas que nos assistem diariamente neste programa Basta Querer. Nós vamos passar então às fotografias que vocês nos enviaram. Uma dessas fotografias é de Daniel, da Igreja do Porto. É Filipa e o Daniel, da Igreja do Porto. Diz assim: boa noite, bispos e todos amados que acompanham o programa Basta Querer. Um abraço dos futuros missionários Filipa e Daniel, da Igreja do Porto. Um abraço também para estes futuros missionários, para a Filipa e para o Daniel. Também temos aqui da pastora Selma, da Regional de São Paulo. Segue foto do grupo Banda Code X do Brasil. Um bem-aja para o Brasil. Um grande abraço para todos os brasileiros que nos assistem através da internet ou através da televisão, sobretudo neste caso de São Paulo. E forte sucesso para a banda Code X. Depois temos também outra fotografia que vem do pastor Jean, que manda um abraço a toda a equipa do Basta Querer. Esta fotografia, que deve ser de uma das igrejas do Brasil, eu não vou arriscar dizer o nome do local, porque não está aqui escrito, eu tenho medo de me enganar, só consigo mesmo se estiver escrito. Qual é o... Ribeirão Preto, mas há depois outro nome lá perto, Ribeirão Preto, uma igreja, eu não consigo dizer o nome, sem estar escrito. Vamos para o Templo do Golfe. Uma imagem muito bonita do Templo do Golfe, com a presença do apóstolo, esta fotografia vem da Lucília de Angola. Tu já tiveste... Tivemos com a bispa... Tivemos com a bispa Lucília, é uma verdade que sim, mas já estiveste no Golfe? Se eu estive no Golfe, não. E gostavas de estar no Golfe? Muito. Sim, é um templo muito bonito e, de facto, é uma experiência única ver toda aquela gente a louvar, a adorar a Deus. É algo arrepiante. Um beijinho para o Golfe. Um beijinho para todos os angolanos que estão em Portugal e também todos os angolanos que estão em Angola, certamente, e que assistem na Igreja do Golfe ou qualquer outra Igreja Maná em Angola. Depois temos aqui uma cara conhecida de uma banda também muito conhecida. Sabes quem é? Eu penso que é Samara Tadeu. É Samara Tadeu no baixo. Samara de Jesus. Samara Tadeu de Jesus. Que tem aqui uma fotografia a tocar baixo com o time KK. Temos outras fotografias do time, podemos passar, não sei onde é que terá sido isto, mas parece ser um local muito bonito. Pelo menos tem uns candeeiros bonitos, deve ter sido algum hotel. Depois temos o Mike Tadeu e temos a comitiva. Isto terá sido numa das viagens
que fizemos a Angola com uma comitiva de Portugal que foi ajudar nos departamentos. Estou a ver aqui elementos do time de obras. O Bispo Fernando Carvalho deverá ter ido ajudar numa das áreas técnicas e por aí fora. Um grande abraço para todos eles que estão-nos a ver. E passamos agora aqui a uma imagem histórica de Angola, que diz assim: o povo do Golfo rompeu o portão para verem o apóstolo depois de muitos anos. É novamente a Bispa Sila, de Angola. De facto, foi um momento histórico, salvo erro, depois de 12 anos, o apóstolo pôde ir novamente a Angola e foi um momento único. Único, com o povo a romper pela nossa igreja, pelos tempos do tempo em Angola, mas não só, houve imagens também muito bonitas desde a saída do aeroporto por aí fora, sim, até sim. a chegar lá. E agora, sim, tu tens já esta imagem. E agora tenho esta imagem. Conta-nos qualquer coisa sobre esta imagem. É o Vladimir a receber o seu diploma do curso complementar e a seguir a sua esposa, a Maria Luísa de Braga. Um beijinho para eles. Claro que ninguém vai os conseguir conhecer aí em casa porque, derivado ao tempo que passamos, está toda a gente de máscara. De máscara. Quem conhece, conhece. Quem não conhece... Mas é importante estarem a receber os diplomas, porque foi um casal que aceitou Jesus na pandemia. E glória a Deus que eles já estão a fazer os seus cursos, já estão a fazer exatamente num programa como este, Basta Crer. Este casal aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus já está a fazer grandes coisas na vida deles e eles já estão a começar a fazer a caminhada. Fizeram o curso de Novos Convertidos, o básico, e estão a ir para o complementar para servirem a Deus. Quão importante também é o assistir a este programa com o coração aberto para que Deus depois também faça grandes coisas na sua vida. Eles, por acaso, agora estão a inserir na Igreja de Braga, porque é lá que eles moram, e é bom. A seguir também temos outra entrega de diplomas em Castelo de Paiva. Castelo de Paiva. Sabes onde é que é Castelo de Paiva? Sei, é Regional de Braga, a Castelo de Paiva. E a Castelo de Paiva, fica mesmo ali ao lado direito. Sim, fica ao pé naquela zona de Marca Naquela um bocadinho mais sim. para o lado. Sim. Alguns por É o pastor, é o pastor da igreja. É um grupo de... não, é já a igreja. Não, Castelo de Paiva já é a igreja. Castelo de Paiva é a igreja. É o pastor José Codário e a irmã Elisa, se não me engano no nome, que também é angolana. E já agora aproveita só para explicar porque é que é importante os cursos. Porque senão as pessoas lá em casa ouvem falar de curso, aqueles que não nos conhecem tão de perto, ouvem falar de curso e pensam, aquela malta farta-se de estudar, está sempre a estudar, é curso para aqui, curso para ali. Na verdade, para que é que servem os cursos e no que é que consiste? Estes três cursos, o curso Novos Convertidos, o curso básico e o curso complementar, não faz de ninguém pastor, é só para que de facto nós possamos conhecer mais a Deus e saber o que é que aconteceu no dia a quem aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então, como está escrito, é o curso Novos Convertidos, é um curso muito... Que é para a pessoa saber que decisão é que foi, o que é que consiste isso de receber Jesus ou aceitar Jesus como Senhor e Salvador na prática? Depois o curso básico é básico, tal o nome. Portanto, é para explicar efetivamente a introdução na Bíblia e por aí fora. A introdução às doutrinas rudimentares de Cristo. E depois o curso complementar já é as doutrinas rudimentares de Cristo, então não faz de ninguém pastor, é só para que nós possamos ter ferramentas para vencer. Estes cursos também podem ser feitos online, basta ligar também para os números que estão a passar em rodapé, para fazer o curso online. Depois tem um diploma, só mesmo o diploma é para quando vier aquele dia mau nós percebermos o que é que Deus fez na nossa vida. Então é importante, se aceitou Jesus como Senhor e Salvador, inscreva-se nestes cursos, porque a vida das pessoas vão ser transformadas. Para crescer em Cristo Jesus, para crescer em Jesus, exatamente, e ter mais conhecimento, de facto, da decisão que a pessoa faz. Continuando com os manjares, neste caso nos manjares de Londres, a Paula, que diz assim: boa noite, apóstolo e a bispo e toda a família Maná. Aí está o peixe grelhado e bom apetite a todos. Um abraço de toda a família Maná. Um peixe grelhado? Olha, não parecia daqui, não parecia, pá, não. Parecia cabrito. Parecia bife, cabrito ou qualquer coisa assim. Parecia, mas pronto.
Se a Paula diz, se a Paula diz. Depois temos outras 3 fotografias e diz Igreja Maná, do Artesanato, Luanda, Angola, Nilton Caetano. É verdade, podemos ver as igrejas do Artesanato, da Igreja do Artesanato, uma igreja muito bonita. Por acaso não a conheço pessoalmente, mas é... Então agora vem uma fotografia que é isto? Olha, isto é uma flor. É uma flor. Boa noite, apóstolo e bispa, Cristo e toda a equipa. Segue a foto de uma das belas plantas do Monte Conceição de São Teotónio. Olha, muito bonito. Olha, a flor do monte é muito bonita. Sim. Então agora vem aqui uma coisa que nova. Deve ser um bolo, um pão, e diz assim: boa noite, apóstolo e bispo Cristo e todos os bispos. Segue uma foto de um belo doce, olha, doce, alentejano, Alcôncaras. Beijinhos, Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Um beijinho também para a Susana, de Vila Nova de Mil Fontes. Tu, que és especialista em comida alentejana, conhecias isto, Alcôncaras? Alcôncaras não conhecia. E eu não sou especialista em comida alentejana. A minha mulher é especialista em comida alentejana, sabe todos os pratos alentejanos, onde é que se come bem no Alentejo, toda aquela coisa. Todos não. Eu digo que, olha, Alcôncaras não conhecia. Pois, exatamente, primeira falha que eu encontrei em tantos anos. Voltamos aqui aos nossos... Há salada de frango e bolo de chocolate da Sónia Luís, da Igreja de Santarém. Beijinhos para todos que estão na realização do programa Basta Querer. Gostaria que pudessem provar algumas iguarias que faço. Ela só mandou beijinhos para a realização do programa Basta Querer. Fomos completamente esquecidos. Completamente. Mas um beijinho também para ela. Também beijinho para a Sónia Luís. Igreja Infantil de Pontal. Miguel, abraço ao apóstolo Jorge Tadeu e Bispa Cristão, Igreja Infantil de Pontal, um abraço para todos eles. E agora velozes e fervorosos para cumprir a chamada, Brasília de Pontal. É verdade, ali com o pastor Jans, não falha, sempre em alta velocidade. Temos então, boas, estamos com Deus todos os dias, cumprimentos de José Martins, da Igreja de Alcoitão. Um abraço para toda a Igreja de Alcoitão. E agora, para acabar... Diz assim: saudações cordiais ao nosso apóstolo e à Bispa Cristal Tadeu e a todos os bispos e pastores em serviço. Nós estamos conectados à videira, somos nascidos para vencer. Luanda Golf, basta querer, é o melhor que há. Uma boa noite ao time, mais que vencedor, bom trabalho, Wilson Costa. Então, mais uma vez, um forte abraço para todos os angolanos, todas as igrejas de Angola, e nós a seguir vamos então assistir, vamos ouvir os testemunhos que chegaram até nós. Eu não quero deixar de vos pedir que continuem a mandar as vossas fotografias, continuaremos a passá-las no programa da manhã. Podem mandar para o número que nós passamos em rodapé, mas para já vamos ouvir uma música para depois podermos partilhar com os testemunhos que chegaram até nós. Vamos ouvir uma música que diz Aquele que Venceu. Aquele que venceu é aquele que anda com Jesus Cristo, é esse que vence sempre. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que venceu. Dar-lhe-ei do maná escondido, sentar-se-á comigo para reinar. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Comerá da árvore da vida. Aquele que venceu. Reinará sobre as nações. Aquele que venceu. Dar-lhe a estrela da manhã. Aquele que venceu. Não provará a segunda morte. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Aquele que venceu. Farei dele uma coluna no templo
sairá. aquele que vencer, Farei dele uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aquele que vencer, aquele que vencer, ai, ué, aquele que vencer, aquele que vencer. e agora E agora sou com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. E agora só com Jesus e na força do seu poder. Só com Jesus, meu irmão, nós vamos vencer. e aquele que vencer, Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. ai, ué. Um tema tocado pela banda Team KK. E mesmo a coroa da vida só vai dar àquele que vencer. Aquele que vencer o Aquele quê? que chegar até ao mundo. fim. Aquele que vencer o mundo e o diabo, as trevas, é aquele que vai, exatamente, aquele que chega até ao fim. Nós queremos agradecer desde já a vossa participação, enviando estes testemunhos, que certamente irão ajudar muitas pessoas que estarão nas mesmas condições, que estarão a passar os mesmos problemas, e nós vamos passar então a contar, a relatar estes testemunhos que chegaram até nós, nomeadamente do Silvestre. Sim. E então o Silvestre diz assim: sou Silvestre António da Igreja de Amarante. Venho dar um testemunho financeiro. Eu tenho negócios de ovelhas e no tempo da pandemia eu tenho negócios em Espanha. Parou completamente. Sempre fui dizimista e em vez de baixar, aumentei os meus dízimos. Hoje tenho um negócio a prosperar, consegui vender tudo em Portugal, ainda com mais lucro. Então o irmão António, ele tem um negócio que é de vender ovelhas. E o negócio dele era, sobretudo, ele vendia para a Espanha. Não é? Exatamente. E quando foi a história da pandemia, as fronteiras fecharam, toda a gente sabe, não é o que se passou, e ele já era dizimista, ele já dava os seus dízimos na igreja. E diz ele aqui que ainda aumentou os dízimos. Quando tudo estava fechado, quando tudo estava na impossibilidade de vencer, ele podia dizer assim: eu não vou dar. E aconteceu, se me permites, Isabel, aconteceu muitos casos destes, não só no caso dele, é gado, não é? São animais, mas houve muita gente na agricultura que tinha as suas exportações para fora, para a Alemanha, para outros países, desde morangos e por aí fora, e que não o pôde fazer por causa da pandemia e teve grandes percas. Muitas dessas pessoas até nos relataram que provavelmente para o ano não iriam fazer a sementeira, a produção, não iriam produzir, porque para vender para o mercado nacional eles estariam a perder dinheiro. E aqui aconteceu exatamente o contrário. O Silvestre... Mas ele fez uma coisa. Ele ainda aumentou o dízimo. As pessoas pensam assim: mas isso não funciona ou não dá. Mas a palavra de Deus, Deus vela sempre por a sua palavra para a fazer cumprir. E quando Deus diz que abre as janelas dos céus e que então vereis a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, o Silvestre conhecia essa verdade e já tinha provado de Deus, se calhar em situações, digo eu, de crise, ele já tinha posto Deus à prova. E de facto ele conseguiu vencer, porque vendeu em Portugal os animais e ainda vendeu com preço, com mais lucro, ainda ganhou mais com a venda dos animais, porque é verdade, Deus é mesmo fiel. Sim, e é um facto que o apóstolo, sobretudo nestes últimos programas, tem partilhado connosco lições sobre fé. Fé dirigida à cura divina, mas também fé dirigida a finanças.
eu estou a dizer nos últimos programas, mas de facto isso tem sido uma coisa que tem acontecido desde o início desta pandemia, e muitos testemunhos na área financeira têm chegado até nós porque as pessoas tinham, aqueles que nos assistem, tinham um coração cheio de fé sobre esta área e reagiram de um modo espiritual, não é? Não reagiram pelas circunstâncias, não por aquilo que estavam a ver ou a sentir, mas reagiram com os olhos postos na palavra, e têm-nos chegado muitos testemunhos de finanças por causa disso, E é engraçado contra todas que- as expectativas. Sim, era o que eu ia dizer. Contra todas as expectativas, Deus nestes tempos está a fazer de facto transferência de riquezas para aqueles que cumprem a sua palavra. E o outro testemunho que temos também veio da Igreja de Chaves e também é um pouco isto. Diz assim: eu sou um irmão que está na Igreja de Chaves. O meu carro avariou e o mecânico disse que o arranjo era de 140 euros. Eu não aceitei porque sou dizimista. Lá está. Ele é dizimista e não aceitou. Se calhar achou que... O diabo queria roubar. Queria roubar, sim. Nesta noite, naquela noite, que o senhor, que o mecânico, disse que era 140 euros o arranjo, eu sonhei que o arranjo seria 70 euros. Quando fui levantar o carro, o mecânico disse que o valor a pagar eram 70 euros. Se não fosse Deus, era impossível o valor ser somente este. Mais uma pessoa que pôs Deus à prova, e Deus, como cumpre sempre a sua palavra, o diabo queria roubar com 140 euros, e aqui, neste testemunho, despertou-me a atenção, porque ele achava que, efetivamente, o que o carro precisaria seria para mais do que 70 euros. Claro. Só que Deus o protegeu e... É que muita gente não ouve falar de dízimo e fica muito focado no que é o dízimo, é 10%. Mas o dízimo é uma questão espiritual, um mandamento de Deus, e que tem promessa. Tem uma promessa debaixo dessa obediência à lei do dízimo. E a promessa é, de facto, abrir as janelas do céu sobre a vida de uma pessoa e amarrar o diabo. Porque o diabo não possa roubar com arranjos inesperados, avarias inesperadas e por aí fora. E quanto este senhor recebeu a notícia que teria de arranjar o carro, ele viu: espera aí, eu sou dizimista e o diabo vai-me roubar aqui este dinheiro assim inesperadamente. E lembrou-se disso, invocou esse pacto com Deus, e o arranjo, em vez de ser 140, passou por ser metade. Ou seja, o diabo não lhe conseguiu roubar aquilo que pretendia. Não é? É verdade, porque quando Deus opera, não há nada que faça, porque Ele diz, eu sabia que era impossível ser 70 euros, não é? Claro. Mas Ele pôs a sua fé, porque Deus é mesmo fiel. Há aqui um testemunho que eu vou pedir para tu leres, porque só quer dizer isto, que é da Telma, da Igreja do Tochal, que é um testemunho muito interessante, porque vem na linha daquilo que o nosso apóstolo tem ensinado nos últimos dias sobre cura divina e sobre fé. É um caso prático daquilo que o apóstolo tem falado nos últimos dias, quando tem-nos ensinado sobre fé, e com um desfecho surpreendente, não é verdade? É verdade. E diz assim: olá, eu sou a Telma, da Igreja do Tochal, e queria partilhar o meu testemunho de cura divina. Há 2 meses atrás apareceu-me um caroço no peito, do lado esquerdo. Fiquei muito assustada e logo vieram pensamentos do que poderia ser o pior, mas não aceitei. Então apareceu-lhe um caroço no peito e ela veio os pensamentos, porque pensamentos veio a toda a gente, e pensou logo o que era o pior, mas ela não aceitou. E uma coisa aqui que ela diz: e não contei a ninguém. A Telma não saiu para toda a gente, para as amigas, para os colegas, não contou a ninguém. Não contou a ninguém e não aceitou. Pois eu tenho o médico dos médicos, que é o nosso Deus. Então, decidi primeiro encher o meu coração com a palavra de Deus. Fui todos os dias à convenção de fé, também encher o coração com a palavra de Deus. Li o livro de cura divina, sempre a servir a Deus com cara alegre. Diz ela: houve um dia que, sozinha no meu quarto, enquanto estava a ler o livro de cura divina, eu percebi que estava pronta para receber a minha cura. Houve aquele dia que ela sabia que podia fazer a oração da fé. Naquele dia acreditei que tinha recebido a minha cura. Mas dia após dia parecia que o caroço estava maior e tinha mais dores, mas eu não desisti, que era o que o diabo queria.
usava o livro de lutar contra o diabo, usando a palavra de Deus como espada do Espírito. E depois louvava a Deus porque sabia que Deus já me tinha curado. Há uma semana para cá, notei que o caroço ia ficando cada vez mais pequeno. E eu sempre a louvar, até que hoje de manhã acordei e o caroço e a dor desapareceram completamente. Deus é fiel e verdadeiro. Ele curou ontem, cura hoje e cura amanhã. Basta crer em Jesus Cristo. Este testemunho tem aqui muitas coisas. Tem. Uma das coisas interessantes, se me permites, aconteceu algo de inesperado na vida da Telma. E como vocês podem perceber no testemunho, a Telma é uma pessoa que já é crente, já está na igreja, portanto já é crente. E aconteceu-lhe algo inesperado e que não era tão positivo como isso. Porque às vezes nós pensamos, por ser crente, não podemos ter, a pessoa converte, recebe Jesus como Senhor e Salvador e pensa, não, a partir daqui não posso ter mais nenhuma adversidade, não pode aparecer mais nenhum problema. E ser crente não tem a ver com isso. Na nossa vida, no nosso dia-a-dia, por vezes aparecem adversidades, por vezes aparecem problemas, há ataques. A questão é que é a maneira como eu respondo, como eu vou reagir, qual é a minha atitude. E isso é que determina o sucesso, não é ter só um rótulo de crente. Eu sou crente, a partir de agora nada pode me fazer dano algum, nada me pode bater à porta. Não, porque muita gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e fica escandalizado quando aparece alguma coisa inesperada. Eu quero dizer que, enquanto estivermos nesta terra, não é, que o diabo é o príncipe deste mundo e é ele que controla, há ataques, há situações adversas, há coisas que batem à porta. E o que faz a diferença na vida de um crente é a maneira como ele vai reagir, como é que ele vai responder a isso. E a Telma optou pelo modo certo, teve a atitude certa. Primeiro, não foi falar com os amigos. Não contou a ninguém. Depois, encheu-se da palavra de Deus. Encheu o coração com a palavra de Deus, lendo o livro de cura divina, que são sementes de cura divina, da palavra de Deus para cura divina. Foi à convenção todos os dias e aqui continuou uma coisa... a servir a Deus. Exatamente. Uma coisa importante. Ela continuou a servir a Deus de cara alegre. Não ficou agarrada ao problema, não é? Agora aconteceu-me isto, não posso e tal. Eu sirvo a Deus, porque é que me aconteceu isto? Não. Ela continuou a servir a Deus de cara alegre. E também outra coisa que eu achei interessante no testemunho, e que é mesmo assim, as circunstâncias pareciam que estavam a piorar. Ela tinha não mais pareciam, dores. pioraram mesmo. Sim, pioraram mesmo. Ela parecia que tinha mais dores, o caroço estava a crescer ainda mais. E doía-lhe mais. Só que ela não atentou para aquilo que estava a ver, porque fez exatamente isto. Ela não atentou. Ela um dia disse, não, eu já estou com o meu coração, digamos assim, ensopado de fé para receber o meu milagre. E foi quando... não deitou a semente fora. Não deitou a semente fora, que é a palavra de Deus inculcada no nosso coração. Porque, repara bem, se ela naquela altura passou isto tudo, fez aquilo tudo bem, e houve uma noite que ela recebe a cura. Ela sente que está preparada. Não, eu tenho fé agora no meu coração, eu vou receber a minha cura hoje. E logo em casa, ela recebeu a cura dela. Depois tudo ficou pior. E aqui há um ponto primordial, importantíssimo. Porque apesar de ela ter feito tudo bem, se ela, debaixo daquelas circunstâncias que pioraram, tivesse deitado a semente fora, não tinha acontecido este desfecho. Mas o que é deitar a semente fora? Era ela pôr dúvida no coração. Exatamente. Porque na cabeça, eu creio que a Telma... Teve várias dúvidas. Teve várias dúvidas. Mas ela não é o que pensa. Ela acreditava, ela acreditava... Não deixou de acreditar que estava curada. Não deixou de acreditar que estava curada, embora não visse. Quando nós olhamos para as circunstâncias, deitamos a semente fora e deixamos de acreditar, desesperamos e dizemos afinal não funcionou, afinal ainda continuo doente e acaba por tudo por ir por água abaixo, que foi o que ela não fez. Outra coisa que ela fez, também muito importante, foi lutar contra o diabo, porque a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Então a Telma sabia que aquela doença não vinha de Deus, que as doenças não vêm de Deus, e sabia quem era o inimigo. Então pegou no livro que nós temos e que vocês podem também adquirir através
Curiacos, editora Curiacos, a voucher ao livro físico, ou na igreja local. Ela pegou naquele livro e começou a dizer ao diabo quem ela era em Cristo e aquilo que Cristo tinha feito por ela na cruz e que ela não aceitava. E derrotou todo o inimigo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que a Telma teve a vitória. Porque quando O caroço desapareceu. O caroço desapareceu. As dores também se foram embora. Já se foram embora. curada. E ela ficou curada. Quando nós não desistimos e não deitamos a semente fora, a semente da cura divina, que Deus implanta no nosso corpo, porque está escrito na palavra de Deus que pelas pisaduras de Jesus já fomos curados. Não vamos ser um dia, já fomos curados na altura em que recebemos e aceitamos aquela cura. Claro que dúvidas surgem, mas como a Telma fez, muito importante, é nós agarrarmos aquilo que a palavra de Deus diz e não aceitarmos a derrota e saber quem é o inimigo e ir para o campo de batalha. É verdade. E tu que estás a ver este programa aí em casa poderás fazer exatamente a mesma coisa. Hoje, se estiveres numa situação difícil, numa situação onde estás doente, podes enviar o teu pedido de oração para esta linha que está a passar e no final o apóstolo vai orar por esses pedidos. E nessa altura tu podes receber a tua cura e certamente poderás ter um testemunho parecido com o da Telma. Nós vamos agora passar uma música que é geração, todos nós somos uma geração espiritual que nasceu para vencer e logo de seguida vamos estar com o nosso apóstolo que vai partilhar novamente estudos sobre fé, sobre finanças, que vai abençoar todo o povo. Até à próxima. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Essa ansiedade de libertação e de viver em paz. O amor de Deus, o homem, fez Jesus fazer o que tu não eras capaz. Nesta corrida contra o tempo, vais acabar na confusão. Estás a tempo de escolher, é Deus quem te quer oferecer a vida e a ressurreição. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar, Jesus vai voltar. vai voltar. Estamos cá, aqui, o meu marido, mesmo. Aquilo chama cantinha E aqui a minha mesinha. da tua Pronto. vizinha. Então, o que é que Exato. tu queres falar? Diz lá, os testemunhos. Eu ouvi metade dos testemunhos, mas Tá. eu estava a ler. Ah, Sim. o que é que tu queres dizer? O que é que eu quero dizer? Então,
eu penso que não tem muito tempo. Você conta quentíssimo. você e e o seu testemunho e outras coisas. Então, quando o nosso testemunho é verdade, Manga, bananas, que assim eu, pelo menos, já tenho. E pronto. E tenho a vergonha. Mas agora tenho a Bíblia. Bem, nós temos falado de fé porque realmente, diante desta situação da pandemia, parece que nunca mais acaba, não é? Eu ficar um bocadinho canso, mais paciência. Tudo é fé. A fé que vem do mundo. E como eu digo, fé é força. Por ouvir, repetir. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Pois é, aqui a minha filha. Achei aqui a minha filha. Ai, não estou arranjada. Ai, Didi. És bonita na mesma, anda cá. Aqui está ela. Queres um bolo? O que aconteceu, minha filha?
Tivemos um problema? Hã? Tivemos um problema no som? Ah! E queres um bolinho? Não, obrigada. Uma amêndoa? Não. Já se ela não é bonita? Já se ela não sai ao pai? Não, sai à mãe. Vai, tchau. Então, desculpem lá. Houve aqui qualquer coisa no microfone, mas parece que está tudo bem. Então, vamos lá então outra vez. Então, fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é como quem come, e quando nós meditamos na palavra de Deus, estamos como que a mastigar a palavra de Deus. Então, como eu tenho dito ultimamente, uma pessoa que tem necessidades, há bocadinho o Bispo e a Isabel estavam a mencionar, alguém que tem um problema de saúde, não é? Antes de vir pedir oração, devia ler e ler e ler, por exemplo, o livro de cura divina, que tem qual é a vontade de Deus, quais são os obstáculos a tirar, a remover e versículos sobre cura divina. E então você enche o coração com a palavra de Deus. Se você estiver a passar por necessidades financeiras, você tem, por exemplo, este livro acerca de finanças e tem o mais recente, que é Segredos de Finanças, e você lê e lê e lê até que o seu coração fique cheio da palavra de Deus. E depois tem versículos especiais que dá para sempre, que é dos meus preferidos, que é, por exemplo, Salmo 91, que vem muito a propósito do Covid-19. Eu vou pedir à Crista para ler. Leio como que está escrito? Como está escrito, depois Ok. eu leio como é que eu costumo falar. Está bem. Então, Salmo 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Pronto, então agora eu vou falar como eu costumo meditar, né? Na minha comunhão com Deus. Eu digo assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra, por isso, à sombra do Omnipotente eu descanso. Deus é comigo. Eu digo do Senhor que Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e eu confio nele, porque Ele me livra e livrará do laço passarinheiro, das pessoas maldosas que me querem mal, e me livra da peste perniciosa, ou seja, do Covid-19, peste perniciosa. Eu não temo espanto noturno, nem seta que vou de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Então eu não tenho que ter medo do Covid, porque está aqui. Eu não temo peste, está a ver? Nem mortandade. Portanto, quando eu ouço que alguém morre, eu fico com pena, não é? Ninguém se alegra com isso. Mas a mim não vai suceder, porque eu estou com Deus. É assim que você pode também fazer, está a ver? Eu estou a fazer o que eu costumo fazer e você pode copiar. Pois diz assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 podem cair à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Deus é comigo todos os dias da minha vida. Então, eu, ao ler isto, devagarinho e pensar, e posso ler a segunda vez, e posso ler de manhã, e posso ler à noite, e no dia seguinte a mesma coisa, eu estou a encher o coração com a palavra de Deus. Estou a mastigar, está a ver, a comer versículos bíblicos. E isso se transforma em unção, que é o poder do alto. Essa unção é a fé. Fé que vence o mundo. Esta fé é uma força que vem por ouvir. Se for cura divina, diz, por exemplo, que Salmo 103, não é? É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. É? Pelas suas feridas já fomos curados e, portanto, eu continuo a falar coisas assim. O que acontece? Eu fico com fé. Eu fico com as baterias carregadas. Agora eu preciso de libertar fé para ir buscar o que eu preciso. Fé é liberto por falar e por fazer. Por incrível que pareça, é assim. A ver, as pessoas às vezes acreditam facilmente que os aviões voem, que vão lá por cima, que não caem. Acreditam facilmente que estou aqui com um objeto tão pequenino e tofono para a África, para o Brasil, que vejo o meu amigo, o meu familiar aqui no WhatsApp e não sabem nada de como é que isto funciona.
nem estão nada preocupados. Mas quando chega às coisas de Deus, eu não sei como é que é, não sei se acredito, porque eu não compreendo. Meu amigo, tu não tens que compreender as coisas de Deus. A nossa cabeça não vai chegar lá. Só tem que aceitar. É? E então, fé é isso. Eu aceito o que Deus diz. Então, eu tenho que aprender a fazer as coisas à maneira de Deus. Imagina que você chega aqui, compra um telemóvel e diz, eu vou usar o telemóvel à minha maneira. E quer fazer uma chamada e nunca mais dá certo, porque você inventa para aí que é assim, 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 e não é. Tem que ir ao manual do fabricante e diz, primeiro faz assim, depois faz assim, então depois funciona. Com Deus é a mesma coisa. Só que não podemos esquecer que Deus é que é Deus. Então Ele é que nos diz a nós como é que funciona. A ver? Esta coisa de dizer assim, eu acredito em Deus à minha maneira, eu sou crente, a mim ninguém muda. Isso é uma conversa que até nem fica bem nos dias de hoje. Então, quando eu estou a ensinar de fé, por vezes, principalmente você que está há pouco tempo a ver-nos, ou que é a primeira vez está a ver, não é? Pensa assim, que teoria tão esquisita, que conversa que nunca ouvi. É isso. É isso mesmo. Fé é uma força que vai buscar aos armazéns de Deus, vamos assim dizer, aquilo que Jesus já comprou, já pagou. Pagou, sim. Quando ele foi à cruz, ele cravou lá na cruz todos os nossos pecados, para Deus nos poder perdoar, senão Ele não nos cura. Ele cravou todas as nossas enfermidades, problemas, etc, 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 para que hoje nós possamos ter direito a essas coisas. Agora, isto não vem automaticamente. Eu tenho que fazer qualquer coisa, que é o quê? Usar fé. E fé vem por ouvir, já expliquei, e sai por falar e por fazer. Então, quando eu estou a ensinar que eu tenho que falar, eu tenho que falar o mesmo que Deus fala. É por isso que não importa quantas vezes você ouça esta lição. Eu também já conheço esta lição há muito tempo, não é? Mas cada vez que eu ensino, fico eu próprio mais animado, mais cheio de fé, mais lembrado de como é que eu tenho que agir. Porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente não faz certo. Então temos que voltar à base. Então, havia um senhor chamado Josué e que foi o sucessor de Moisés. E ele estava muito apreensivo porque ele ia ser o sucessor de tão grande homem. E tinha 3 milhões de pessoas que ele tinha que liderar, os judeus, que saíram da terra da escravatura do Egito, em direção à terra prometida. Então Deus, para o acalmar e para o ensinar, lhe disse uma palavra extraordinária que eu vou pedir à Cristo para ler. Josué 1:8. Sim, Josué 1:8. Não se aparta de tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não fales o que tu vês. Não fales o que tu conta. Não fales o que tu sentes. Há bocadinhos ouvimos um testemunho em que a nossa irmã, não era? Disse, né, que fez exatamente isto. Não contou nada a ninguém. Todavia, de certeza que vieram pensamentos maus. Mas ela não falou. Porque as suas palavras são sementes. Está a ver? Ela aprendeu isso. Portanto, é isso que nós temos que saber. E depois, Deus disse, Josué, a nossa parte da tua boca o livro desta lei, medita nele, lá está, medita nele, ocupa a tua cabeça com os pensamentos de Deus, vai ver, é o que eu estou aqui a dizer, medita, lê vezes e vezes e vezes sem conta, para que tenhas cuidado em fazer. A ver o que é que eu estou a falar? Fé vem por ouvir, meditar, encher o coração. E eu tenho que falar o mesmo que Deus fala, da minha vida, da minha saúde, do meu casamento. Não foi o testemunho que a gente ouviu? E temos que fazer. Aquela senhora que tinha como é que era? Um fluxo de sangue há 12 anos. O que é que ela fez? Ela foi ter com Jesus e tocou em Jesus. E tocou em Jesus. O que é que temos de fazer quando se trata de dinheiro? Tem que aplicar a lei de semear
para colher. É assim que funciona. Então, fé vem por ouvir e é liberto por fazer, praticar as leis de Deus e por falar o mesmo que Deus fala. Esta é a base. Eu tenho aqui o livro de Há Poder em Suas Palavras e tenho vindo a ensinar alguns capítulos, mas antes de entrar mais em detalhe neste livro, eu quero falar um bocadinho sobre a área financeira. Você deve fazer duas coisas para ter sucesso financeiro. Primeiro é aplicar a lei de semear para colher. Segundo é aplicar a lei de semear para colher palavras. A mesma lei de semear para colher serve para falar e para semear dinheiro, que são sementes. Está a ver? É engraçado, não é? Então, você tem a lei de semear para colher, vou pedir à minha mulher para explicar o que é que isso é e depois vou falar sobre a agricultura financeira. Eu comecei ontem a falar sobre a agricultura financeira e hoje vou continuar a falar sobre a agricultura financeira. Então, ao aplicar a lei geral de semear para colher, eu tenho que semear finanças para colher finanças e há vários tipos de sementes financeiras. Mas depois vou falar o que Deus fala acerca das minhas finanças. Posso já adiantar. O que é que Deus diz? Que eu fui liberto do poder das trevas. O diabo já não pode mandar em mim. A ver? As maldições não podem vir sobre mim porque eu fui liberto disso. O que vem ter comigo, vai andar até me encontrar, são as bênçãos, que são descritas em Deuteronômio 28. A ver? Então eu posso abrir Deuteronômio 28 e dizer, eu sei de cor, porque eu ando com Deus e faço o que Deus manda, então todas estas bênçãos estão a vir sobre mim e me alcançam. Vêm atrás e me apanham. Bênçãos. Sou abençoado ao entrar, ao sair, em casa, no trabalho, e Deus manda que a bênção esteja comigo. Então eu começo a falar assim, mas eu tenho que semear, porque se eu não semear, eu não colho. Mas se eu só semear e não falar, eu não tenho tantos resultados. Daí que este livro novo, está o livro novo, está aqui, diz segredos sobre finanças. Uns vão colher uma semente dada a 30, outra semente vai dar 60, outra vai dar 100. Então, você tem que aprender os segredos de Deus. Quanto mais segredos de Deus você conhecer, mais sucesso você vai ter. Muito bem. Entanto, eu vou pedir à minha mulher para explicar o segredo da lei de semear para colher. E depois eu vou-me sentar, estou a ficar cansado. Pronto. Pois, acho que já estás muito tempo de pé. Então, o segredo de semear para colher, na verdade, é a lei que Jesus falou quando ele estava aqui na terra. Ele falou, isto está escrito em Marcos 4. Então, ele fala que o reino de Deus, quer dizer, tudo no reino de Deus, funciona com um homem que lança semente à terra. Então, a primeira coisa que vimos é que nós temos que lançar a semente. Se nós não fazemos nada, se nós não lançamos a semente, nós não vamos ter colheita. Então, é com um homem que lança semente à terra. E depois, dormisse, se levantasse da noite todo dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Às vezes a pessoa quer tentar entender como é que Deus vai fazer, Tudo como é bem que isso aqui? funciona. Tudo bem? Está tudo muito bem aqui também. posso Pode sentar? sentar, senta à vontade, toma uma aguazinha, podia ter levado os bolos, mas pronto, não faz mal. E mais? Entretanto, a pessoa não sabe como que funciona. Mas Jesus diz é assim. Então, nós só temos que saber qual é a nossa parte, que é semear. Entretanto, depois a terra vai produzir este fruto. Então, até diz, vai primeiro a erva, depois a espiga, para o último grão, cheio de espiga, Então, depois agora vem a eu fruta. quero, agora quero eu falar. Sim, E já por acaso não sei qual é a câmara que eu estou a usar. o vermelho. Isso aqui. Então, agora veja bem. A lei de semear para colher, que a Crystal iniciou, tem muita coisa por aprender. E por isso eu gosto de falar de agricultura financeira. Veja bem, na agricultura normal, você tem laranjeiras, cerejeiras, milho, trigo, nunca mais acaba.
quando você quer colher trigo, não vai semear batatas. Quando você quer colher feijão, vai semear sementes de feijão. Então, financeiramente, há também a possibilidade de nós semearmos certo tipo de sementes financeiras para alcançar certo tipo de colheitas financeiras. É isso? Então, a primeira semente, a básica, que garante a sua estabilidade financeira, está a ver? A base financeira que estabelece o seu padrão de vida, sabe qual é essa semente? É dos dízimos. Porque é a lei que Deus determinou que faz com que Ele supra as nossas necessidades. Está a ver? É a primeira base. É a lei básica. Está a ver? Eu até diria o seguinte, enquanto a pessoa não honrar a Deus com dízimos, ele pode dar isto, aquilo, aquilo outro, ele não vai ter tanto sucesso assim, porque falta-lhe aquela base. Está a ver? É outra comparação. Você não pode querer subir ao segundo piso de um prédio sem primeiro passar pelo primeiro piso. Como é que chega lá ao segundo? Está a ver? Bem, então, há sementes que são para a base, que é isso que eu acabei de falar, que é o dízimo, mas depois há sementes que servem para você vencer uma crise que aparece de repente. Nós, na Igreja Maná, chamamos-lhe semear em tempo de fome. A pessoa é acometida com uma conta extra, um imposto, não sei o quê, sei lá, está a ver, falta esse dinheiro. E então a pessoa fica, e agora como vai ser? E agora... Não, nós que somos crentes, que andamos com Deus, temos direito a bênçãos. Então não precisamos ficar amedrontados. Sabemos que Deus está connosco. Agora, temos que aprender as leis, porque se eu não aplicar as leis, nada funciona. Está a ver? Agora, veja bem, a pessoa, vamos supor, que disse, não, a minha vida vai tudo bem, mas eu gostava que o meu padrão de vida fosse melhor. Então, o que é que o crente tem que pensar? Primeiro, Deus promete que supre todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas dele. Então, eu tenho que fazer de Deus a minha fonte. Eu não posso cometer um erro, que muito crente comete, porque não sabe melhor, pensar assim, o meu patrão tem que me aumentar. Quem falar ou pensar assim, está a dizer assim, a minha fonte é o meu patrão. A minha fonte é o meu salário. Mas não pode ser. Porque o Deus também ama o seu patrão. Sabe-se lá se o seu patrão não pode dar mais. Está a ver? Portanto, essa coisa dos sindicatos querem obrigar os patrões a dar aquilo que não podem, é uma coisa absurda. Às vezes eles têm razão, mas nós não podemos pensar assim. Então, como é que eu posso pensar se eu quero ter um aumento do padrão de vida? É olhar para Deus. Porque, diz a Bíblia, o meu Deus vem em... Filipenses 4:19. Então, lê lá Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Muito bem. Então, qual é a minha câmara, que eu já estou baralhado? Qual é? A vermelha. Eu tenho aqui 3 câmaras. Sim. 2 encarnadas e uma É, verde. é. Agora tenho 2 encarnadas, é esta. É Ok, esta. muito bem. Então, veja bem, não se distraia. Então, eu posso aplicar a lei de Deus para aumentar o meu padrão de vida. Como? Aumentando os meus dízimos. Porque dízimo não é o pagamento que se faz. Ouça bem o que eu estou a ensinar. Hein? Há muita gente até está noutras igrejas e que os próprios pastores dizem, não, a gente não tem possibilidade, estamos em pandemia e, portanto, pediram à Igreja Maná se autoriza que o seu povo assista ao nosso canal.
Eu acho que esse pastor é um bom pastor. E claro que, quer dizer, então a palavra de Deus é para todos e até me dá a honra de eu poder ajudar vocês. Mas ouça bem, se você quer aumentar o seu padrão de vida, a lei de Deus diz que a semente para que isso aconteça é os dízimos. Então, os dízimos não é algo que você paga. Eu pago os meus dízimos. Não, não devia ser assim. Você semeia dízimos. Dízimos é um tipo de semente que é assim dar 10% daquilo que a gente recebe, mas pode ser outra coisa. É dar 10% daquilo que eu quero receber. Então, se você quer aumentar o seu padrão de vida, você tem que aumentar os seus dízimos. Está a ver? Você, vamos supor que ganha, $500, um número qualquer. Então você sabe, bem, eu vou honrar a Deus com dízimos. $50, porque é 10%. Mas você disse, não, apóstolo, eu gostava de aumentar o meu padrão de vida para $600. Então você fala com Deus e diz, Senhor, a partir de hoje, te vou honrar com $60, porque eu acredito que tu és a minha fonte. Vais fazer com que eu ganhe $600 ou o equivalente a $600. Agora, qual é o outro segredo? Você não pode estar à espera que Deus bata à porta do seu patrão e que o obrigue a dar os $600. Porque Deus decide aumentar o seu padrão de vida do jeito que Ele quer. A ver, do jeito que Ele quer. Eu lembro-me que uma vez, eu era engenheiro e pronto, Deus começou a abençoar, eu apliquei estas leis e eu tinha um salário e o meu salário não aumentou. Todavia, sabe o que é que aconteceu? O meu chefe chamou-me e disse, olha, está aqui um carro, tu agora tens direito a carro e gasolina. E eu, passado uns tempos, estava a orar e Deus disse, estás a ver? Faz lá as contas, quanto é que vale um carro? Quanto é que vale a gasolina? Já ultrapassou o que eu tinha semeado. A ver? Portanto, nem sempre Deus quer te dar dinheiro cash. Porque esse é o sistema do mundo, tem que ser tudo cash. Tem que pôr na minha conta bancária porque é a minha maneira. Com Deus não é assim. Está a perceber? Mas, seja como for, como é que você pode aumentar o seu padrão de vida? Pela lei, de semear para colher, que semente eu preciso semear para aumentar o padrão de vida? A lei dos dízimos. Porque se eu tiver um problema financeiro, se você tiver um problema financeiro, você vai aplicar outra lei que é semear em tempo de fome. Então, mas se eu já estou mal e ainda vou semear, aí é que está o segredo. Se você der o seu melhor a Deus, Ele pega no seu melhor e multiplica. Mas multiplica em tempo recorde, para que nada chegue atrasado. Está a ver? E não falha, porque é a promessa de Deus. Mas, voltando ao padrão dos dízimos. Agora, o que é que aconteceu, para explicar o que é os dízimos, precisa entender o que é que sucedeu ao povo de Deus nos dias do Malaquias. O que é que sucedeu, Cristão? Sim, então o que é que aconteceu foi que o povo estava a passar por problemas, clamava a Deus, então Deus respondeu. Deus sempre responde, né? Então ele diz o porquê das coisas, porque é que o povo estava a sofrer. E na verdade é que o povo não estava a honrar a Deus. O povo estava relaxado com Deus, já dava um sacrifício de qualquer jeito, dizia que era tudo complicado. Entretanto, Deus diz, olha, o problema está aí. Entretanto, se voltas para mim, se mudas, então aí eu também, tu vais ver que tu vais ter esta bênção. Aliás, Deus disse assim ao Malaquias, dá-lhe este recado, que eu estou muito ofendido com esta gente, não me liga nenhuma, que canseira, que chatice, servir a Deus. Eu conheço irmãos que estavam doentes, estavam uma vida financeira desgraçada, entregaram a vida a Jesus, começaram a andar bem com Deus, tal, e durante 1, 2 anos, a certa altura, começaram a relaxar. Deus é bom, aleluia,
e tal. Já vinha à igreja, outras vezes já não vinha. Antes eram líderes do grupo familiar. Agora, sabe, apóstolo, estou cansado. Sim. Já passou o meu tempo de ser líder do grupo familiar. O outro diz, já passou o tempo de eu dar a minha casa para o grupo familiar, porque está a ver, já há muito tempo. Sim, eu já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. Pronto. E sabe qual é o perigo disto? É que Deus também vai dizer, pois, também já passou o tempo de eu te abençoar, de proteger e etc. É muito perigoso. Você deu a sua vida a Jesus. Sim, 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 sim. Eu lembro-me de... Eu ia entrar na igreja de Alvalade e estava um irmão forte a falar com outro irmão e dizia este assim, eles eram amigos, e dizia assim, epá, sinceramente, até estou aborrecido contigo. Tu não deste a tua vida a Jesus? Dei. Então não podes ir buscá-la de volta, a vida já não é tua. Epá, mas estás a dizer que eu tenho que dar a minha casa para o grupo familiar, vão estragar a alcatifa. Ouve lá, mas a casa já não é tua. Bem, pois, eu sei que Deus diz, mas a casa é minha. Não é nada, tu não vais morrer. Vou, não vou. Então vais levar a casa. Pois, não vou, mas estás a ver. Estás a ver o quê? Se tu entregaste a tua vida a Jesus, já nada é teu, rapaz. Tu tiveste de trocar tudo o que tinhas para a pérola mais cara. Olha, isto é que foi. Eu disse, aqui está um bom exemplo e um mau. O bom exemplo é que o irmão que corrigiu o outro fez-lo muito bem. Sim. Não é? Não é ainda, isto não é comigo. É contigo, sim, senhora. Todos nós devemos guardar os princípios de Deus Sim, é isso. e ajudar o irmão que está para aí com essas conversas. Porque por causa dessas é que o povo todo se relaxou, já é de qualquer jeito. Deus disse, olha, sabe Por porque causa disso que ele estava cheio de maldição. por causa disso é que vocês estão a passar muito mal, fome, estão até como escravos, porque vocês já me dão os restos, as esmolas, e que chatice servir a Deus, então eu virei as costas para vocês e aí está. Agora, se vocês voltarem para mim, bem, aí eu também me volto para vocês. É poderoso. É. Por isso é que, continuando o recado do Malaquias, né? Deus, o Malaquias falou o recado e disse assim no capítulo 3, Sim. versículo 7, lê lá. Diz assim, desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Pera, aqui está. Muita gente diz assim, eu sou católico, está a ver, já a minha avó era católica, não sei o quê. Mas o que é que isto tem a ver com o quê? Ah? Você acha que o diabo vai dizer, pois, os católicos? Não. Deus não veio para os católicos, veio para toda a gente. Agora, se a pessoa diz que é católico, ou que é o evangélico, ou o que você quiser dizer que é, mas não faz isto, o Malaquias está aí para lhe dizer, é desde os tempos dos teus pais, da tua mocidade, não me ligas nenhuma, diz o Senhor Deus. A ver, não me honras, e por isso é que estás a ter problemas. Sim. Mas se tu voltares para mim, eu também vou voltar. É isso? É preciso ensinar isto. Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus e tal. Não é Deus que está de costas voltadas para si. Quem sabe é você que está de costas voltadas para Deus. Volte para Deus. Bem, depois Deus continua e diz assim o versículo 8, lê lá. Oito. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Mas eu não roubo nada a Deus, então. Em quem te roubamos? Isso é Deus. Sim. Deus, roubamos tem quê? Sim. E Deus disse o quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Exatamente. Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Ofertas alçadas é quando, por exemplo, eu digo assim ao povo, olha, vamos vamos comprar um terreno novo, que é o caso, no Brasil, estamos a comprar, e o povo diz, não, vamos dar uma oferta especial. Sim. E Deus nos abençoa extra. Isto é outra semente que eu hei de falar, está a ver? É isso. E dízimo é o que Deus está aqui a dizer. Bem, com maldições, se os amaldiçoados, me roubais a mim. Agora, a solução, porque Deus, quando corrige, não é para nos partir, é para nos corrigir como um pai. A ver, um bom pai corrige o filho quando ele está errado. Sim. Porque senão, qualquer dia, ele é um palerma. Então, o que é que Deus disse que era a solução? Lê lá. Diz no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador,
para que não vos consuma o fruto da terra. Então, está aqui a dizer a tal lei dos dízimos, que, como eu disse, é a lei que estabelece o seu padrão de vida. Quando uma pessoa ganha, vamos supor, os 500 euros ou 500 dólares, e diz, eu vou honrar a Deus. Tudo muda, porque você passa a honrar a Deus. Está a ver? Passa a honrar a Deus. E amanhã, aqui, amanhã vamos continuar a falar sobre esta lei é e isso. vamos ver que, antes de eu honrar outros compromissos, devo honrar o compromisso com Deus. Aí Deus fica contente. E aí Deus vai mudar a tua vida. Porque Ele passa a ser a tua fonte. É por isso que tu já ouviste, meu amigo, pessoas aqui a dar testemunhos que nem emprego tinham, mas nada lhes faltava. Sim. Empresários que tiveram que fechar o negócio por causa da lei, não é? A lei mandou fechar as lojas e continuavam a ter negócio. Porque Deus é que é o abençoador. Estás a ver? Bem, então, ele está a dizer assim, todos os dias e tal, faz prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramasse sobre vós uma bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Quando nós honramos a Deus. E depois ainda diz mais, por causa de vós, repreenderei o devorador. A única vez em que é Deus que vai repreender o diabo da tua vida é quando nós honramos a Deus com dízimos. Em mais outra parte alguma, eu nunca vi. Não existe. De tal maneira, isto é importante para Deus. Quando nós honramos a Deus, dízimo não é só semear, é honrar. É prestar uma alta homenagem. Está a ver? É dizer a Deus, eu acredito, tu és o meu Deus que supres todas as minhas necessidades, ao ponto de eu dar dinheiro, como custou a ganhar. E aí o que é que Deus faz? Se alegra, se sente honrado, abre as janelas dos céus. E ainda por cima, repreende o devorador. Então, para terminar, eu quero exortar você a pensar naquilo que eu disse. E se você tiver um bocadinho de fé, pode perfeitamente dizer assim, não, eu vou falar com Deus e vou começar a honrar a Deus, não é com os dízimos que eu ganho, mas com os dízimos daquilo que eu gostava de dar. Agora não se ponha para aí, de repente, a querer ter não sei quantas vezes mais e outras parvoíces. Venha calma, passo a passo. Porque a sua fé também é assim, está a ver? E depois não se esqueça que eu disse, Deus não vai fazer as coisas como você acha. Pode ser que Deus não lhe aumente o salário, mas lhe dê dinheiro ou regalias ou coisas materiais da forma que ele bem entender. Mas isso ele faz. E pronto. Portanto, hoje, mais uma vez, vai passar a placa de como você pode praticar esta lei. Porque, lembra o que eu disse, fé é uma força que vai buscar aquilo que Jesus já comprou para nós. Lembre-se que diz assim a palavra de Deus, é Ele, como é que é? Bendito Deus, Pai nosso Senhor, bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou com toda a sorte de bênçãos. É Ele que se fez pobre. Isso vem onde? Em 2 Coríntios. Sim. Sim, já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, O favor que não merecemos. que sendo rico, Jesus é rico e Ele é o Criador de tudo. por amor a vós se fez pobre, Vai à terra, se fez pobre. Para quê? para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pois. Há muita gente que diz, eu vou copiar Jesus, eu vou sofrer por amor a Jesus. Você não precisa sofrer por amor a Jesus, que Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele é que sofreu por amor a mim e a ti. Então, prepare-se para honrar a Deus com os seus dízimos. Há muita gente que vai à igreja e, portanto, honra na igreja. Há muita gente que faz do canal deste programa a sua igreja, porque estamos em muitas partes do mundo e nem em todo lugar temos igreja, mas temos este canal. Há pessoas que, portanto, há de tudo, mas aplique esta lei e vai ver como Deus vai aumentar o seu padrão de vida. Vamos então ouvir uma música de fé e ao mesmo tempo você tem aí a placar, a dizer como é que você pode aplicar esta lei.
nada me faltará. As bênçãos do céu, uma vida melhor. Nada me faltará. Amor do meu lar e uma vida de abundância não vai faltar. Com Jesus do meu lado, Com Jesus do meu lado, caminhando com Ele, caminhando com Ele. vou vencer nesta vida para que o mundo veja em mim Jesus. Sabendo que tenho quem cuida de mim, Nada me faltará. com a sua ternura, sua mão poderosa, Nada me faltará. vontade de ser e o desejo de imitar o meu Senhor e espalhar a notícia Espalhar a notícia que o meu Senhor vive, que o meu Senhor vive. proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Proclamar as virtudes do meu Deus e que o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Sabendo que tem. Agora eu vou orar por si e por isso estenda a sua mão para você receber a unção de Deus na área financeira. Querido Pai Celestial, graças te dou porque a tua palavra é verdadeira. Graças te dou por nos estás a ensinar os teus segredos. Te louvo porque tu não és homem para mentir. E, portanto, tanto eu, a igreja, os irmãos, os que estão em contato direto conosco, a empresários, todos estamos a ser abençoados. Estamos a receber o teu poder. E o diabo está amarrado e não nos pode roubar. Amém e amém. Agora, vamos para a parte 2 da fé, que é falar a palavra de Deus. Lembra que eu disse? Fé é uma força que vem por ouvir e ouvir e ouvir e sai por fazer e falar. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Falar a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, etc. Para que tenhas cuidado em e medita nele. Enche o coração, medita, enche, ouve. Para que tenhas cuidado em fazer. Está a ver? Então agora, eu quero ensinar a mesma lei, semear para colher, mas noutro âmbito, que é no poder das palavras. Eu tenho este livro, eu tenho vindo a usar este livro, que é A Poder das Palavras, e este livro tem 200 ou 100 e tal páginas. Você devia realmente ler e ler e ler, que isto vai mudar a sua vida. Muitas pessoas, que era o meu caso, não sabiam, muitas pessoas não sabem, que as nossas palavras são importantes. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você andar a falar palavras de morte, palavras de doenças, problemas, ou seja, ervas daninhas, você está a falar problemas que vai colher. O que você semear, vai colher. Por isso, aquele testemunho de há bocadinho foi muito bem explicado. Aquela senhora não só não falava para ela, nem dizia aos outros que oh, estou muito mal, orei, agora parece que estou pior. Ela estava calada. Está a ver? Bem. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que aprender a falar o que Deus fala acerca do meu dinheiro. Então, eu pego em versículos bíblicos, falo de dinheiro, e começo a ler. Bem, eu sei, vamos lá ver onde é que eles estão. Eu sei versículos bíblicos que diz, por exemplo, eu fui liberto do poder das trevas, Colossenses, transportado para o reino de Deus. Então, se eu fui liberto do poder das trevas e das maldições, os problemas não podem vir ter comigo. Isso já é, eu não aceito. Há alguns testemunhos que a gente ouve, ainda hoje ouvi isso. Eu não aceitei. Porquê? Eu não tenho que aceitar. Mas há muita gente, crentes e tudo, que disse,
Pronto, está a ver, é a minha sorte. É um azar. É assim, tenho que me resignar à minha sorte. Não, isto não vem de Deus, só pode vir do diabo. O que é que diz Colossenses? Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é que diz a Bíblia? Cristo, diz aqui, Gálatas 3:13, Cristo me resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por mim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então eu digo assim, eu já fui liberto do poder das trevas. As bênçãos de Abraão são minhas. Se eu for a Deuteronômio 28, diz assim, porque eu estou a ouvir, dar ouvidos à voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Ele manda, então o Senhor me está a exaltar sobre todas as nações da terra e todas estas bênçãos estão a vir sobre mim e me estão a alcançar. Sou abençoado ao entrar e ao sair, estou por cima e não por baixo, cabeça e não por cauda, e o Senhor está a mandar que todas estas bênçãos venham ter comigo. O que é que eu acabei de fazer? Falar, o mesmo Deus fala do meu dinheiro. E depois ainda digo mais, porque eu honro a Deus com os meus dízimos e as minhas ofertas, o Senhor Deus abre as janelas dos céus e derrama sobre mim uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Eu estou a recitar Malaquias 3:10. Pois ainda continuo assim. E porque, como eu já disse, eu honro a Deus com os meus dízimos e ofertas, o próprio Deus repreende o diabo para que ele não me possa trazer contas extras, problemas financeiros, o diabo está amarrado. Ou seja, o que é que eu estou aqui a fazer perante vocês? Estou a dizer, vamos semear os dízimos do que eu quero colher. Mas, segundo, é fazer o que Deus diz. Agora eu estou a dizer, vamos falar o mesmo Deus fala. Então eu pego em Malaquias e digo, eu faço, eu honro a Deus com os dízimos. Então, quando você conjuga as duas coisas, de fazer e de falar, os seus resultados vão ser muito maiores e muito mais rápidos. Porque você está a pôr duas leis de Deus a trabalhar ao mesmo tempo. Está a ver? Vai dar força. Neste livro ainda tem sido outras leis. Que é, se além disso, você, é este livro, se além disto, você aplica a lei de falar, a lei de fazer, semear, ainda põe outra lei que é de fazer isto por amor a Jesus e o amor ao Evangelho, para que a gente com este dinheiro, a igreja possa ir mais longe, aí a sua colheita cada vez fica maior. É. Por isso é que diz... E mais rápido. É mais rápido. Um para 30, um para 60, um para 100. Está a ver? A mesma pessoa está na mesma igreja, houve o mesmo pregador, semeia a mesma quantidade de dinheiro. Um vai colher mais e outro vai colher menos. Por que será? O solo do coração. É isso. Quanto mais leis você puser em prática, mais resultados você vai ter. Quanto melhor o solo onde você semeia o trigo, melhores resultados vai ter. Portanto, é isso aí. Certo? Certo? Agora vamos continuar a falar do poder das palavras. E ontem falámos de capítulos, lá ver, lá É do... fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Era o capítulo 8, não é? Capítulo 8. Hoje vamos falar do capítulo 9. Capítulo 9. Abraão. O exemplo do Abraão. É o exemplo que eu gosto muito. Sabe porquê? Porque o Abraão não podia ter filhos. E já era velho. Não é que eu seja muito velho, mas já não sou muito novo. 99 anos. Veja só. Bem, obrigado. Não pareço, obrigado. E Deus, como era amigo de Abraão, deu-lhe um filho, sendo a mulher de 80 anos. Está a ver? E a minha mulher não tem nem nada que se compare com 80 anos. Nem Nem tem- Sara. Não nem tem tem- nada a ver comigo. Nem tu és Abraão. Mas Não vejo ligação nenhuma. eu vejo. Não, pronto. não vejo. Eu só tenho 2 filhos, coisa, e sinceramente, não é? Sinceramente, o quê? Eu Tu não não sei. aguentas mais. Não Tu aguento mais. sabes, não aguentas mais. Não. Não aguento mais. Então, Choro, barulho, fraldas. tenho o Mike não. lá em casa, Ainda. as fraldas. Ponho o bebê no quarto dele. Qual é o teu problema? O meu não é. O problema é teu.
Bem, não te preocupes. Bem, vamos lá ver a história do Abraão. Esta história é uma história muito importante e que fala aqui no capítulo 9, que eu disse, não é? Sim, O Abraão. sim. O Abraão era... vamos para Romanos. Eu gosto muito de começar pela história do Abraão em Romanos. Depois podemos ir para Gênesis. Romanos 4 ou 8. É 4. Escolha tu. 4. Romanos 4. Sim. Então diz lá. 17. Deus, o qual vivifica os mortos, esta que queres, né? E chama as coisas que não são como se já fossem. O qual, em esperança, creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme lhe for dita, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento Romanos 4 aqui. 4, agora estou 19. Ah, O ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Bem, Dando certíssimo de que o que Deus tinha prometido era poderoso para fazer. Então, o que sucedeu é o seguinte, esta história até amanhã vou continuar, porque esta história é importantíssima e maravilhosa. Abraão não tinha Bíblia. Estava a ver a Bíblia? Pá. Não havia pregadores. Pois não. Nem livros. Mas quando Deus lhe apareceu, ele aceitou Deus. Acreditou. E o primeiro grande ato de fé foi quando Deus disse a Abraão, sai da tua casa. E o pai dele era rico. E ele não dizia, então, mas eu agora, como é que é a minha vida? Então, o meu pai, eu sou descendente, tenho aqui um negócio e não é fácil. Antigamente não havia empregos assim. Não, ele foi. Os pais não gostou porque tinha deuses e fazia idolatria, mas ele foi com Deus. E Deus o fez prosperar muito. Ele ficou muito rico. E lá está, diz que ele honrava a Deus com dízimos. Ele ia a Melquisedeque e dava os dízimos de tudo. Bem, mas porque a mulher era estéril, ele nunca tinha tido filhos. E ele estava muito triste, porque afinal Deus deu-lhe tudo, mas a descendência dele ia acabar ali e pronto, a pessoa sem filhos fica assim, triste, não é? E Deus lhe falou, isto é em Gênesis, e disse, eu te vou dar um filho. E diz que ele acreditou. Sim. E por isso, perante Deus, foi-lhe considerado como justiça. Porque Deus vê o coração das pessoas e fica a ver, esta pessoa está para aqui a dizer que acredita, depois não acredita nada, não faz nada. Mas há pessoas que Deus diz assim, este sim. Ele diz que acredita e estou a ver que ele acredita porque depois faz o que eu digo. Então Deus viu que o Abraão era a pessoa em quem Deus podia confiar. Mas, embora que Deus tivesse dado a promessa, nada aconteceu. Por quê? Porque não chega a ter uma promessa. Na verdade, meus amigos, na Bíblia tem mais de 1000 promessas de Deus. Mas só acontecem na sua vida quando você souber quais são e fizer o que Deus manda fazer em relação a essa matéria. Então, passaram-se os anos e ele não podia ter filhos e depois amanhã vou explicar melhor que ele fez um filho através da empregada, porque a mulher disse, não, entra lá na nossa empregada que vais ter um filho através dela e vai ser o nosso filho. E de facto ele teve um filho, foi Ismael, e até os dias de hoje, que são os árabes, só chatices. E Deus apareceu-lhe outra vez e disse, não, vais ter um filho de ti e da tua mulher. E a Sara até se riu, porque ela já tinha 80 anos, e Deus ainda a repreendeu, e disse, mas o que é difícil para mim? E o Abraão, e depois Deus até disse, e mais, a partir de agora não se chama mais Abraão, mas Abraão, que quer dizer pai de uma multidão. E a tua mulher não se chama mais Sarai, mas Sara. princesa, mãe de uma multidão.
Na verdade, era mãe de nações. Pai de nações. Ele não tinha nem sequer um filho, como é que ia ser pai de uma nação? Ainda pior ainda, pai de nações. Mas ele acreditou outra vez. É por isso que em Romanos diz que, contra toda a esperança, ele acreditou. Ele não atentou para a idade dele, nem o facto da mulher já de ser idade e também ser estéril. Ele não atentou para isso. Ele atentou para Deus. Deus disse, ponto final, está dito. Isto é que é uma fé espetacular. Está a ver? É impressionante. Muita gente acredita num homem que lhe promete e no não sei quem, mas quando chega a Deus, bem, eu quero ver como é que é. O Abraão fez o contrário. Deus falou, está dito. E para concluir, o Abraão, de facto, teve o primeiro filho e depois teve outros filhos e Deus assim cumpriu. Mas, o que é que sucedeu a Abraão então? Ele tinha a promessa de Deus, mas nada aconteceu durante anos. Até que Deus, para o ajudar, o fez fazer a lei de Deus, que era falar as coisas que não são como se já fossem. Abraão, o teu nome não é mais Abraão, é Abraão, com dois A's, que quer dizer o pai de uma multidão. Então ele começou a dizer, o meu nome agora é pai de uma multidão. E a minha mulher é a mulher de uma multidão. E os empregados, aquilo era chacota. Olha os velhos, que está tudo maluco. Mas o Abraão acreditou. E por isso ele falou as coisas que não são como se já fossem. Que era o que Deus queria. Porque Deus não pode violar as leis. Para o Abraão ter o filho, ele tinha que ter fé, que é acreditar e falar o mesmo que Deus fala. Está a ver? E ele passou a dizer, eu sou homem de uma multidão. O almoço, o que é? E a mulher dizia, pai de uma multidão. Os dois estavam a falar as coisas que não são como já fossem. Está a ver? Então como é que eu posso aplicar esta lei para a área da saúde? Eu posso dizer assim, eu viverei longos anos porque pelas pisaduras de Jesus já estou curado. Agora, se você tiver com problemas de saúde, doente, etc., não fala os problemas, não conta a ninguém, começa a ler, enche o coração com a palavra de fé sobre cura divina e fala, graças ao Senhor, porque eu já estou curado. E depois de orar, então, é dizer assim, eu já estou curado, porque o apóstolo orou, a semente está a crescer, quer eu veja ou não, já estou curado. Fé, fala as coisas que ainda não se vêem. Se for uma questão de dinheiro, é a mesma coisa. A pessoa tinha uma dívida e com fé semeou em tempo de fome, e então o que é que ele tem que fazer? Semear em tempo de fome e depois dizer assim, graças ao Senhor. Eu já tenho o problema resolvido. Porque eu semeei em tempo de fome, tu és um Deus que não falha, eu já estou liberto dessa dívida. Então, apóstolo, mas eu não vejo nada. Cala a boca e fala. As coisas não são como já fossem. A ver? A pessoa diz assim, eu aumentei os meus dízimos para, com fé, ter um padrão de vida maior. Então, você pode falar, eu agora já tenho um padrão maior, de acordo com os dízimos que eu passei a dar, porque Deus é fiel. Portanto, isto é que é fé. Está a ver? E não aceitar nem pensamentos, nem conversas contrárias. Posso ouvir a mãe? Amém. Então, vamos aqui ver o que é que a Samara escolhe para alegrar-nos com uma música de fé. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Nem que um exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele
Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo e Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu... Está comigo, Deus está contigo. Muito bem, bem, agora nós vamos em breve orar por você que fez o seu pedido de oração e até por você que está a pedir ajuda a Deus em seja qual parte for do mundo, porque através da tecnologia moderna estamos em toda parte do mundo. Hoje recebi os pedidos de oração de forma digital. Sim, eu também. Pois, deve ser para poupar papel. É, deve ser. E estamos nas modernices, sim senhora. Então tem aqui muitos pedidos. Eu não vou mencionar nomes, mas, por exemplo, há pessoas que acordam com convulsões. Está-se a falar de paipis, cheira-me a demónios. Há pessoas que descobriram que têm um tumor. Onde é que está isto? Tumor na mama, vai ver. Tumor na mama. Está aqui. Outro que vai fazer o teste de Covid-19. Já vou dizer que esse teste vai dar negativo porque eu vou ordenar que o Covid-19 morra na sua vida. O bisneto não tem bom desempenho. Outros é porque tem cancro na garganta. Outro porque tem problemas nas artérias e circulação, diabetes e não sei lá o que mais. Outro que precisa de um emprego. Outro que tem vícios. Enfim, isto nunca mais acaba. É? Mas eu quero dizer assim o seguinte, que não importa o que eu sei, ou o que você me conta, porque Deus sabe tudo. A ver, a boa notícia é essa, que Deus é seu amigo. Deus está do seu lado, Deus está aí assim onde você está. E Deus enviou Jesus à terra para cravar naquela cruz todos os nossos problemas e dores, e enfermidades. E hoje, fé é eu acreditar que recebo essa cura que Jesus já pagou. A ver? Ora, o ideal era que você lesse o livro, por exemplo, este aqui, Cura Divina, que existe em papel nas igrejas, Sim. ou no formato digital, muita gente mora tão longe, Sim. Assim. está aqui, digital, Yeah. que pode ser encontrado Editora na Curiacos. editora Curiacos, que você vai ao site, basta querer, e está lá muita informação, não é? Até está lá as fotografias que você manda, os testemunhos, dia após dia, pronto. Mas seja como for, o ideal é fazer como aquela senhora que ouvimos Sim. hoje o testemunho, que ela, antes de pedir oração, gastou vários dias a ler e encheu o coração com a palavra da fé. Mas pronto, seja como for, eu vou orar, não é? Então, por que é importante ler, estudar a palavra de Deus? Porque primeiro você fica a saber que Deus quer mesmo curar você. E fé tem que ser baseada naquilo que Deus diz, não é o que eu acho. Deus diz que quer, porque Ele não faz distinção de pessoas. Se Ele cura uma pessoa, quer curar todas. A ver? E para Deus Ele não tem problemas em curar, seja o que for. Nada é impossível para Deus. Pois Ele diz que
é Ele, Salmo 103, que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Eu vou já dizer que se Deus não te perdoasse os teus pecados, tu não ias ser curado, porque Deus não te ia ouvir. Então Deus perdoa os pecados, iniquidades e sara todas as enfermidades. Verdadeiramente, Jesus disse em Isaías 53, diz, verdadeiramente, é de verdade, que Jesus tomou sobre ele mesmo lá na cruz as nossas enfermidades e dores. E foi ferido por causa das nossas transgressões. E pelas suas feridas, chicoteadas, ele pagou o preço da nossa cura, por isso nós fomos curados. E hoje é só receber. Está a ver? E, portanto, quando eu for orar agora, eu vou levar você a fazer a oração da fé, que é dizer assim, Senhor, eu recebo agora a minha cura. Mais uma vez eu dou um exemplo, que é assim, imaginemos que este livro representa a sua cura, a resolução do seu problema. E que a Cristo era Jesus. Sabemos que é só representar. Que eu era você. Então, o que é fazer a oração da fé? É dizer assim, eu recebo agora a minha cura. Amém. Eu recebo agora a semente de cura divina. Amém. Então, a partir de agora, eu tenho que acreditar que a semente está a crescer dia e noite. Eu não sei como. Está a ver? Porque até com cura divina, a lei de semear e colher, à semelhança do agricultor, é a mesma coisa. É uma lei tremenda. É geral do planeta. É a lei número 1 que faz tudo funcionar. Está a ver? Então, quando eu for orar, você tem que acreditar. Eu recebo agora o poder de Deus. Eu recebo agora a unção. Eu recebo agora a semente de cura divina. E a partir daí, você tem que acreditar. Eu estou curado. Mas eu não vejo nada. A semente está a crescer dia e noite. Está a ver? A cura divina não é instantânea, é progressivo. Se fosse instantânea, não se chama cura, chama-se milagre, que Deus é que faz quando bem quiser. Então agora, vamos passar às orações. Estenda o seu braço sobre mim, agora mesmo, e faça esta oração comigo. Digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que enviaste Jesus para me salvar, para me curar, para me ajudar. Eu recebo agora o poder do alto, a minha cura, a resolução do meu problema, a minha libertação. Amém e amém. Agora oro eu por si. Eu ordeno esse Covid-19 que tiver a operação, morra. Eu ordeno esses demônios que estiverem a operar e a fazer com que pessoas tenham manifestações, sai. Eu ordeno a toda enfermidade, seca para a raiz, em nome de Jesus. Amém. Agora, o que é que você tem que fazer depois de orar por si? Cristo. Depois de ter orado, a pessoa tem que acreditar que já está curada. Não vai ser, já está. Você recebeu as sementes, já está curada, já tem a cura. Entretanto, todos os dias... A cura está a crescer, é uma está semente. a crescer. E por vezes, durante esse período em que você não vê nada, é quando o diabo ataca a cabeça. Sim, vem e com dúvidas, sintomas. Até foi muito interessante os testemunhos de hoje. Sim, é isso. Que a pessoa foi atacada com pensamentos e Sim. com Sintomas. sintomas piores. Sim. Mas como ela sabe a palavra de Deus, Sim. não deixou que o diabo lhe roubasse a semente. Sim, é isso. E também não falou nada a ninguém, que é para não deitar fora a semente. Sim. Está a ver? Porque é que é importante saber? Então, o que fazer é isto. Louvar a Deus por já estar curado, acredita que está curado, não aceita derrota, se vê em pensamentos, e não fala a ninguém, porque as pessoas podem estragar Sim, a sua sementeira. é isso. Posso ver, amém? Amém. E agora, eu quero que você pense na vida eterna. Mas antes disso, vou pedir à Samara para escolher uma música de fé e de alegria para as pessoas ficarem ainda mais... Pode ser. Pode ser. Basta Pode ser. querer. Basta querer. É isso. É isso, pode ser, basta querer. Vamos ouvir. Se tu queres ver a solução dos teus problemas,
Então, eu acho que era uma coisa importante as pessoas que pediam oração telefonarem ou escreverem para o, Sim, para o WhatsApp, SOS, WhatsApp. a pedir para serem acompanhados por um pastor ou por um bispo. Sim, é isso. Porque vai ser muito mais fácil para si, está a ver? Tem alguém que está em concordância alguém- consigo, que lhe ajuda quando o diabo ataca. Eles vão lhe perguntar onde é que você vive, porque assim eles vão escolher um bispo ou Sim. pastor que esteja lá perto de si. Bem, ora, se você diz assim, não, eu não sei se estou salvo, eu gostava de ter essa certeza, como é que eu faço? Abra o seu coração, entrega a vida a Jesus. Isso agora mesmo. Baixe a sua cabeça, faça esta oração comigo, digam todos comigo, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Foi àquela cruz, Foi aquela cruz, derramou o seu sangue derramou o seu sangue para pagar para pagar pelos meus pecados. pelos meus pecados. Eu admito, Eu admito. também falhei. Também falhei. Perdoa-me. Perdoa-me. Eu, ó Jesus, E agora, Jesus, eu abro eu o abro meu coração. o meu coração. Eu te recebo Eu te como meu recebo Senhor como o meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E amém. Amém. E agora, nós nos despedimos Sim, com uma música que é a mesma, basta crer. é isso. É tudo. Um abraço. Amanhã continuamos com fé e você vai vencer. Aleluia. Até amanhã. A tua vida é transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração. O amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã,